Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profetas de fogo, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos pregar a palavra de Deus com autoridade. Vamos ser homens místicos. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Vamos ensinar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo aos quatro cantos da terra. Vamos ser profeta da Virgem Maria. Vamos ser profeta de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ser profeta aqui neste mundo. Os profetas que Deus enviou neste mundo para pregar a verdade sem respeito humano nenhum. É nós temos que se levantar, meus irmãos e minhas irmãs, com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. Temos que propagar, divulgar o Santo Rosário aos quatro cantos da terra, sem respeito humano nenhum, porque tudo vai cair por terra pelo poder do Santo Rosário. É pelo poder do Santo Rosário, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos botar toda nova ordem mundial por terra. Como eu já gravei um vídeo e falei, que é pelo rosário, e continuo falando, é pelo rosário, meus irmãos, que vamos botar todo o mal por terra. É pela oração do Santo Rosário que nós vamos botar a pandemia, toda doença neste mundo, vamos botar por terra. É pelo poder do Santo Rosário. Vamos propagar, divulgar o Santo Rosário, divulgar a medalha milagrosa de Nossa Senhora, divulgar a medalha de São Bento. Vamos divulgar, meus irmãos. Vamos pregar a palavra em todo lugar que nós chegar, na rodoviária, no ponto de ônibus, dentro do carro onde nós for. Vamos falando de Deus, vamos pregar a palavra de Deus sem respeito humano nenhum. Temos que tirar de nós toda a vergonha que nós tiver e vamos se levantar neste mundo e vamos pregar o Santo Rosário. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos pregar a penitência, para que todos façam penitências, para que todos se façam jejum. Santo Antônio Maria Claret dizia que pelos prazeres terrenos se sofre tormentos eternos. E nós temos que abandonar, meus irmãos, os prazeres terrenos e buscar as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus. E é pela oração do Santo Rosário que nós vamos abandonar todos os prazeres da terra. É pela oração do Santo Rosário que nós vamos se santificar, meus irmãos. Não tem como considerar um bom cristão aquele que não reza o Santo Rosário. Eu gosto muito dessa frase que Santo Antônio Maria Claret fala. Na frase dele, ele diz que não tem como considerar um bom cristão aquele que não reza o Santo Rosário. E isso é uma pura verdade. É verdade, meus irmãos. Nós não temos como ser bons se nós não rezar. Porque sem a oração ninguém chega a Deus. Se nós não rezar, nós não vamos chegar ao céu. Se nós não rezar, nós não vamos se santificar. E é pela oração do Santo Rosário que nós vamos abandonar o pecado, os vícios, todos os vícios deste mundo, e vamos se santificar e ir para o céu. Porque quem vive no pecado está morto eternamente, porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte eterna, longe de Deus. E nós temos que buscar a Deus, buscar viver uma vida de santidade. Temos que buscar amar os nossos irmãos, viver em unidade com nossos irmãos, fazendo a vontade de Deus. Mas nós não devemos deixar nossos irmãos caminhar no erro, caminhar no pecado e nós ficar calados. Porque hoje em dia está se vendo um silêncio total no mundo. E tem um papa que ele dizia que o mal cresce no mundo por causa do silêncio dos bons. E nós estamos vendo o mal crescendo no mundo. Satanás cada dia mais crescendo no mundo, deitando e rolando em cima das pessoas. Muitos que dizem que são cristãos, mas não se levantam, não levanta a voz e não abre a boca, fala a verdade. Jesus disse: se calar a voz dos profetas, até as pedras vão falar. E nós temos que ser profeta nos tempos que nós estamos vivendo, nos tempos muito difíceis, nos tempos que as pessoas, cada dia que se passa, está distanciando de Deus, está dando as costas para Deus. E nós temos que se levantar como homens de Deus, como os profetas de Deus, como os profetas da Virgem Maria, e bradar contra todo o pecado, falar a verdade, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe. Mas nós não devemos se calar, silenciar, mas nós temos que abrir a boca e falar com autoridade, falar a verdade, porque hoje em dia se estão querendo implantar tudo aquilo que vem do quinto dos infernos aqui no mundo, aqui no Brasil. Estão querendo plantar tudo aquilo que é pecado. E nós, como os cristãos, nós não devemos baixar a cabeça e ficar quieto num canto de parede, não. Nós temos que levantar nossa cabeça, pegar a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda e ir para cima. Porque como Santa Teresa de Ávila dizia, que se desse água benta a ela em uma cruz, ela ia no quinto dos infernos e destruía com todos os capetas do quinto dos infernos. E nós com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda, nós vamos lá, destrói com todos os capetas. Porque cada Ave Maria que nós rezar, cai a bomba no quinto dos infernos, espatifa com todos os capetas.
capeta. E nós temos que rezar, meus irmãos, de dia e de noite, sem jamais parar, sem jamais desanimar. Nós temos que ser como está lá em Apocalipse. Lá em Lucas 12:49, vim lançar fogo sobre a terra, que esse fogo é nós, cada um de nós. Vamos lançar esse fogo neste mundo, o fogo do amor de Deus. Vamos plantar o amor de Deus aqui na terra, meus irmãos. Nós não devemos ser como está lá em Apocalipse, que diz, Apocalipse 3:15, ou é quente ou é frio, vai ser vomitado da boca de Deus. Nós temos que ser quente, meus irmãos, temos que ser quente para nós pregar a palavra de Deus com autoridade, sem respeito humano nenhum. Nós temos que ter o amor ao Santo Rosário, pregar, divulgar o Santo Rosário aos 4 cantos da terra, gravando áudio, gravando vídeo, mas nunca vamos parar de pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus com autoridade, meus irmãos e minhas irmãs, com autoridade que vem do alto, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos se calar, nós não devemos ficar em silêncio, porque o profeta ele brada em qualquer lugar que chega, o profeta ele brada em qualquer lugar que pisa os pés. Nós temos que ser profeta da Virgem Maria e sem respeito humano nenhum. Vamos pregar a palavra de Deus, meus irmãos católicos, que vocês que estão me ouvindo neste momento, vocês católicos, vamos pregar a palavra de Deus, vamos pregar a palavra, porque o pé de árvore que não prega, morre. O pé de árvore que não prega no chão, ele morre. E nós temos que pregar, meus irmãos. São Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar. E nós temos que se lembrar dessa frase de São Paulo que falou, essa passagem que São Paulo falou, ai de mim se eu não evangelizar. E nós temos que meditar e dizer, cada um de nós dizer, ai de nós se nós não evangelizar, se nós não pregar a palavra de Deus com autoridade, se nós não for profeta de verdade, nós não vamos entrar no reino do céu. Salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.